Oi, gente! Hoje eu vou trabalhar aqui com vocês uma questão assim que, na verdade, eu tô num grupo de discussão e eu achei muito interessante. Por que que é importante a questão do olhar? Tem uma frase de Winnicott que ele coloca assim: olho e sou visto, logo existo. Como aquele pensamento, né? Penso, logo existo, né? De Descartes. Ele usa essa metáfora filosófica para a questão do olhar. Quando a mãe, né, é suficientemente boa, é aquela mãe continente, aquela mãe receptiva, aquela mãe que investe no olhar da criança assim que essa criança adentra o mundo, aquela mãe que fica maravilhada com a maternidade, mesmo sabendo que a maternagem, a maternidade tem todo um trabalho árduo. Porém, a questão do olhar ou de quem faz a função de mãe, não precisa ser só a mãe, não, gente. Pode ser uma tia, uma avó, alguém que faça essa função, mas quando a manutenção do olhar para aquele serzinho é um espelho onde ele olha e se vê olhado, faz com que a criança comece a desenvolver dentro de si uma autossustentação. É como se ela se olhasse no espelho e aquele espelho devolvesse aquele olhar com um certo carinho, com um certo amor, com aquela questão da suficiência, né? De ser suficientemente bom. Quando existe uma falha nessa fase do olhar, né, nessa fase do espelhamento, que o primeiro espelho da criança, segundo Winnicott, é justamente esse, assim, a criança se espelha no rosto da mãe. Aquele rosto, aquela expressão facial vai devolver para ela uma questão de um desejo. E esse desejo vai se manter ali na questão do olhar. Por isso que nas relações, sejam elas amorosas, sejam elas relações sociais, mas relação de troca, por exemplo, a questão do olhar, daquela manutenção do olhar, ela mantém, ela acende, inclusive, as primeiras chamas que foram inauguradas justamente por essa mãe suficientemente boa. Por isso que é importante, quando a gente faz uma conexão com alguém, a manutenção do olhar ser uma coisa fundamental. E esse olhar ser um olhar que sustenta. Inclusive, gente, quando eu estou em atendimento, eu já escutei isso de outras pessoas, inclusive em relacionamentos amorosos, a questão do olhar ser como uma coisa fundamental, né? Como a gente coloca assim em algumas poesias, né? Que não sei se é de Fernando Pessoa, mas que o olhar ele tem o poder de entrar dentro da alma do sujeito. Quando o olhar, na verdade, é a porta, né, da alma, é a entrada da alma, e realmente é pelo olhar que muitas das nossas questões são mantidas. E é através do olhar, às vezes, que você também se sente, às vezes, perturbada. Quando, por exemplo, uma mãe, ou uma namorada, ou um marido, ou um amigo, ou seja lá quem for, que te deu esse olhar, olha, alhures. Quando você percebe a pessoa investindo num olhar, por exemplo, para um terceiro, isso pode desenvolver na pessoa uma certa, tipo, ai, por que tá? Porque nós tendemos, gente, a ser mais egóicos, né? Porque a gente tá sempre querendo os olhares foco e atenção na gente. Quando o olhar ele vai para outros caminhos, pode produzir sim um desconforto, porque aquele olhar não. Como, por exemplo, uma mãe que tem um outro filhinho pequeno e a criança. Eu que tive 3, eu sei exatamente isso. Quando a gente investe o olhar num outro, e só que existe um outro serzinho que também se manteve nesse espelho do olhar, do nosso olhar.
E quando ele percebe que o nosso olhar pode ir para um terceiro, pode ir para um segundo, pode desfocar dele e das questões dele e da manutenção do desejo do olhar da gente nele, eles dão uma pirada. O ser não foi preparado para ter do outro a questão do olhar que vai para outro, que vai alhures dele. Então aí acontece, o ser ele fica em pânico. Para muitos inaugura-se aí a questão do trauma. Trauma não do ponto de vista só de trauma, de fratura, mas pode ser sim de fratura no sentido do psiquismo. Quando, por exemplo, o ego ele sai de um campo onde ele estava confortável, ele estava ali na caixinha, ele estava ali sendo mantido lipidinalmente pela energia pulsional do olhar, e de repente esse olhar ele vai para outro canto. Essa energia, esse foco vai para uma outra instância, vai para uma outra pessoa, vai para um outro, um olhar além. Esse olhar além pode realmente inaugurar no ser ou trazer o recalque, né, o retorno do recalcado daquele ser que perdeu, por exemplo, principalmente nos rígidos, né, que o rígido ele tem esse medo de ser trocado porque ele estava numa posição às vezes triangular e ele é o elo mais fraco, justamente porque ele percebe através do olhar que a dinâmica não gira só em torno dele. E nesse momento se inaugura assim um trauma, que é quando o ego não é satisfeito e ele é frustrado e dentro do psiquismo começa a gerar conflitos, como por exemplo o complexo de Édipo, é um exemplo disso. Mas dependendo de como é esse manejo com essa questão da suficiência, né? Como diz Winnicott, a mãe suficientemente boa é aquela mãe que consegue manter essa questão do olhar, mas ao mesmo tempo advertir, advertir, né? O sujeito quanto que o olhar, ele não é um olhar fixo e nenhum olhar que é somente dele. Quando a mãe é realmente uma mãe suficientemente boa, é aquela mãe que consegue fazer um corte, que consegue mostrar, que consegue fazer doer, que consegue ao mesmo tempo manter através do amor, mas também através das cisões, da separação, né, de mãe. Carretel, Freud percebeu que a criancinha jogava o carretel, que era uma maneira de quando a mãe saía de perto e ele poder se sustentar, e depois voltava o carretelzinho, a mãe voltava para o centro. Quando essa mãe consegue, de alguma maneira, não estar cindida ao objeto filho e consegue mostrar, essa mãe suficientemente boa, essa mãe que consegue mostrar através da realidade dos fatos que ela está presente, mas ela está ausente em alguns momentos, e que essa ausência do olhar não significa ausência de amor. E essa ausência, às vezes, é o que vai fazer com que esse sujeito lide com as frustrações e que, mesmo que inaugure-se um trauma ali, porque sabe que a mãe vai olhar alhures, a criança começa a tratar aquelas questões, por exemplo, no caso de um rígido, do complexo, né, do triangular, que às vezes ele se sente o elo fraco. Quando a mãe sustenta, mostra que ele não é um elo fraco, que ele faz parte do triângulo, como todas as outras partes do triângulo, mas cada um com uma função. E essa função, ela é mantida através de um olhar libidinal, energético, não sexual, é óbvio,
mas um olhar energético de sustentação através do amor. Quando Freud coloca que o amor é uma das questões, o amor, o trabalho, uma das questões fundamentais da psicanálise, é justamente essa, assim, a manutenção do amor vem de vários viés, mas o primeiro viés de sustentação é justamente esse, é a questão do olhar que nutre, é aquela mãe que ao amamentar, né, e vamos para mãe kleiniana, é aquela mãe que vai sustentar na libido, na troca energética, uma pulsão, uma emoção, e vai ali, junto com a nutrição, nutrindo o psiquismo. As crianças, por exemplo, que não conseguem ter, nem nas instituições, como crianças são abandonadas, que não conseguem achar alguém que faça essa função de mãe suficientemente boa, mesmo elas sendo nutridas, elas morrem. Então, o amor, na estrutura radical da formação do psiquismo do ser humano, é extremamente necessário para que esse ser se sinta pertencente a esse meio, para que ele se sinta, de alguma maneira, que existe um espelho que troca com ele uma questão, um holding materno que traz para ele uma senso-percepção de que ele, de alguma maneira, existe, né? O óleo, né? Olho o seu olhar e sou visto e logo existo.